Olá, sou Cássia Ferreira, psicóloga, e este é o meu podcast Psicologia de Cada Dia. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o meu primeiro podcast. Estou muito feliz em compartilhar com vocês. Aqui vou falar com vocês todas as experiências vividas dentro da psicologia de uma forma muito simples e prática para vocês colocarem no dia a dia de vocês. Vamos ter dicas, vamos ter experiências, vivências e alguns insights. Enfim, aqui começa uma nova etapa da minha vida e vocês estão fazendo parte dela. E teremos o nosso momento juntos, falando do nosso dia a dia. Enfim, tudo tem um começo. Esse é o nosso primeiro episódio. Alguns já me conhecem, outros não me conhecem, mas sou Cássia Ferreira, neuropsicóloga, trabalho com a linha do TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, trabalho na área há mais de 16 anos e vou trazer para vocês um pouco da experiência onde já passei, que foram muitas áreas. Já trabalhei na área hospitalar, área do trânsito, acupuntura, neuro, psicopedagogia, terapia ABA, análise comportamental, corporal. Hoje trabalho com oficinas infantil, oficinas adulto. Enfim, temos bastante conteúdo para trazer para vocês, experiências e trocas de informações. De tudo que eu vivi, o que mais gostei foi o momento que eu tinha contato com os pacientes. Então, onde tinha trocas de informações, troca de experiências, cresci muito, aprendi muito com vocês também. E é por isso que estou aqui, para trazer essas informações. Esse podcast é para você, que tem uma vida mais corrida, que não consegue parar, ler, acompanhar, mas pode estar aqui me ouvindo. Vai ser um momento onde você vai ter informações e vai conseguir, de forma simples e clara, colocar no seu dia a dia. Exercitar, aplicar a psicologia no nosso dia a dia vai nos ajudar muito nos nossos relacionamentos, conosco e com os outros também. Pois não acredito que no meio de todos vocês que estão me ouvindo, nunca passaram por isso, tendo uma dificuldade no relacionamento, seja ele amoroso, pessoal, interpessoal, profissional. A gente sempre teve um momento que a gente não se entendeu ou que a gente não entendeu alguém. E aí é por isso que todos nós tivemos um começo, que seria os primeiros ensaios, primeiras experiências, mas o que eu gosto muito de dizer é o princípio, o início e a origem. Existe uma diferença entre o começo e o recomeço. Você tem noção? Você consegue ver essa diferença ou para você é tudo a mesma coisa? O começo é algo novo. O recomeço é tudo de novo. O começo, ele tem uma finitude. Ele tem um começo, meio e fim. Ele não é igual ao recomeço, que é uma emenda de coisas que a gente vai emendando e parece que nunca tem fim. Então, quando é que começamos? Qual foi o nosso início? Porque todos nós tivemos o início, não teve como pular isso. Todos nós passamos por etapas na vida, passamos por fases na vida que não teve como pular. A biologia, ela não para. A biologia, ela não tem como pular. Passamos pelo começo em tudo em nossas vidas, em todas as nossas fases, embora muitas delas não foram percebidas por nós. Mas tivemos um início. E não foi no nascimento, foi muito antes disso. Foi na ideia dos nossos pais terem tido nós, foi na ideia de qual o nome que nós teríamos. O início foi na gestação, aonde houve uma fecundação do óvulo da sua mãe com o esperma do seu pai. Ali teve um início, ali foi o marco da tua história, pontapé inicial para a formação do teu corpo em desenvolvimento e da tua história. No ventre da tua mãe, teve uma mudança. No corpo da tua mãe, teve uma mudança. No interior da tua mãe, teve uma mudança. E esse foi o seu início. Começou as formações de células, de pelo, de pele, de DNA, de ossos, de músculos, de cabelo, de órgãos, de vísceras. Começou uma mudança de vida na sua mãe, no seu pai e todos que estavam ao seu redor.
no universo. Começou o desenvolvimento humano, teve seus pesos, o seu tamanho, teve a sua personalidade, gerou transformação no corpo, no seu corpo, no corpo de quem estava te gerando. Chegou uma contração, veio a dor, o parto começou e chegou o nascimento. Aí nasceu você. Começou o choro, a dor, a respiração, seu desenvolvimento no mundo externo, porque agora você já estava fora da barriga da mãe. Então começou sensações, necessidades, personalidades, traços, frustrações, interações sociais, dor de rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. Começou experiências na sua vida de percepção de sonhos, de ideias, de vontades, de desejos, de conquistas, de frustrações. Teve estudos, teve relacionamentos, teve conquistas, objetivos. Você entende que fisiologicamente você caminhou? Racionalmente dizendo, não teve nenhum momento da sua vida que paralisou, mas emocionalmente houve uma paralisação. Emocionalmente algo ficou estagnado. E é esse momento que hoje você para e fala, eu tenho tudo para dar certo, eu tenho tudo para sair do lugar, eu tenho tudo como conquistar, porque racionalmente você está vendo isso, mas emocionalmente você não se sente assim. Aí você se sente parado, estagnado, porque tem algo que te segura. Quando eu paro, eu tenho a sensação de que está voltando tudo de novo, está recomeçando, está fazendo tudo de novo. E aqui é que eu quero começar com você. Então eu pego na tua mão agora e nós vamos caminhar. Porque tem como descobrir aonde você parou emocionalmente. Onde vamos não recomeçar. Nós não vamos voltar a lugar nenhum. Mas nós vamos dar continuidade àquilo que se estagnou. Vamos começar das nossas origens. Vamos começar aonde algo, emocionalmente dizendo, a emoção ela está no sangue, ela precisa circular junto com o sangue. E aonde para existe dor, aonde para existe doença. E aí a gente precisa fazer essas emoções, esse corpo funcionar. E é dali que vem essa origem que eu estou dizendo. Lembra que eu disse do nascimento, que eu disse da gestação? Ali foi onde começou toda a nossa história. Mas teve momentos que parou. E aí a gente precisa dar continuidade. Eu quero trazer com vocês 2 situações minhas. São 2 exemplos, onde eu vou estar dizendo algo sobre o começar e o recomeçar. É lógico que eu tive mais experiências do que isso, né? Mas vamos pegar essas 2 que é o que eu queria compartilhar com vocês. Então eu vivi 2 situações de recomeço e começo. Quando eu trabalhei em banco, foi aonde eu vivi essa situação de recomeço. Sempre fui muito determinada. Tipo, quando eu foco numa coisa, enquanto eu não conseguir alcançar aquilo, eu não paro. Quando eu comecei a trabalhar em contabilidade, tipo assim, eu dava o meu melhor. Com os meus 14 anos, mais ou menos. Eu sempre tive muita cobrança comigo mesma. Então, eu tinha que ser a melhor funcionária. Só que não bastava ser a melhor funcionária. Eu tinha que trabalhar na melhor contabilidade. Fui para a área de vendas. Na área de vendas, não bastava ser a melhor vendedora. Eu tinha que trabalhar também na melhor loja. Então, eu trabalhei em lojas de nomes, Elos, Fórum, Kelf, e eu tinha que ser a melhor. Mas eu não tinha que ser a melhor do que ninguém. A minha ideia era ser melhor do que eu mesmo, melhor do que eu fui ontem, melhor do que eu fui lá atrás. E não comparando com as pessoas, porque isso eu senti que me derrubava. Então eu queria ser melhor do que eu fui. Essa era a minha ideia. Só que nessa busca de ser a melhor, de ter o melhor, quando eu alcançava, era estranho porque eu não me sentia feliz. Tipo assim, parece que não tinha graça. O processo parece que tinha graça, mas quando eu alcançava, não tinha valorização da minha parte. Eu não conseguia valorizar aquilo e nem achar graça. Aí o que acontecia? Eu recomeçava. Eu voltava a fazer tudo de novo. Diferente, lembra que a gente tinha dito? Do começo, que é fazer o novo. E não de novo. Então, quando eu fui aluna de psicologia, eu consegui estagiar num banco, na época era o Unibanco, e ele estava no processo, né, de passar para o Itaú. E lá eu entrei como estagiária, trabalhei muito pouco como estagiária, porque eu logo fui efetivada, aí eu fui promovida, depois eu fui promovida de novo, cheguei à supervisão, trabalhava em projetos sociais e viajava demais para outros estados. E ali começou a parte ruim da minha vida, porque aí eu comecei a ter crises de ansiedade, crises de pânico.
E na hora de viajar era uma tortura, porque aí eu tinha vômitos, eu tinha diarreia, o coração disparava, que parecia que ia sair pela boca, as pernas tremiam, o mundo parece que abriu um buraco e eu ia ser engolida por ele, e aquilo só foi piorando, piorando, e aquilo que era para ser bom foi horrível. Eu estava numa fase de me casar, e isso colaborou, porque como que eu ia casar se eu não parava nem em casa? Como que é que eu ia ter uma família se eu não podia, vivia viajando? Como que é que eu ia cuidar de filhos se eu não tinha tempo nem para mim? Então a doença tomou conta e ali eu parei na minha vida. Parei, saí do trabalho. Muitos nesse momento estariam felizes, né? Tipo assim, pô, eu tinha um emprego ótimo, tinha uma estabilidade, tinha um salário excelente, mas para mim não era bom. Para mim estava me consumindo. Eu entrei nesse processo que eu falei para vocês do recomeço. Eu iniciei algo que não teve fim. Eu iniciei algo que eu parei no meio. Eu nadei e acabei morrendo na praia. Essa foi uma das experiências muito marcantes na minha vida, dessa questão do recomeço. Aí, saindo dessa parte do recomeço, eu fui, é lógico, repetindo, porque eu ainda não tinha essa maturidade, eu ainda não conseguia entender exatamente o que estava acontecendo. Passei por algumas fases de repetições na minha vida, até que eu encontrei essa outra situação que eu quero compartilhar para vocês, que essa teve começo, meio e fim. E agora, né, dentro de um começo novo, como eu tô aqui com vocês, porque isso eu estou começando, eu não estou recomeçando, eu não estou fazendo de novo, mas tudo aqui é novo, é um início de uma parte da minha história, porque ela já está sendo escrita. Eu trabalhei 12 anos em hospital. Lá eu comecei do zero. Por conta das repetições, eu comecei do zero. Mas eu aprendi muito lá. Eu vivenciei coisas assim inacreditáveis. Eu cresci, eu conquistei, eu literalmente vesti a camisa. E vi o começo de uma recém-formada, totalmente meio que sem noção, passar pelo processo, sabe? Do amadurecimento, o processo profissional, o processo pessoal. E fui até não dar mais para crescer. Tipo assim, eu cheguei ao fim e eu senti que eu cheguei ao fim, dali já não dava mais. E não porque eu estava desistindo, mas porque eu entendi que eu tinha um começo em outra coisa, em um outro lugar, em uma outra situação. Ali eu me estabilizei, ali eu fiz o processo, né, do meio. Fiz um trabalho lindo lá, não é querendo me gabar, mas quando eu entrei lá, a psicologia dentro do hospital era uma coisa que era considerado nada. Não tinha importância nenhuma, não tinha valor nenhum, não tinha espaço nenhum. Eu não tinha nem onde atender, para falar a verdade. Eu fui conquistando, eu fui batalhando, eu fui mostrando o trabalho da psicologia. Eu não fui mostrando o trabalho da Cássia. E eu consegui. Nesse tempo lá dentro, eu cheguei a ter um espaço até físico. Não só na equipe de médicos, mas eu tive um espaço físico, eu tive uma sala, eu tive algo montado para mim. Então eu fiquei muito feliz, porque quando eu saí, eu deixei as portas abertas, mas não para Cássia, eu deixei as portas abertas para o profissional como eu, psicólogo, que iria entrar. Eu tirei aquela camisa que não me servia mais e passei essa camisa adiante, porque é essas pessoas que vão fazer a diferença lá também, que vão começar a sua história e que vão desenvolver a sua história. Eu entendi que ali já tinha acabado o meu propósito, não tinha mais o que fazer, mas eu almejava mais. E aí é onde aqui eu estou com vocês. Eu vou beber um golinho d'água aqui. Gente, eu queria que vocês percebessem a minha, né, xicarazinha para vocês pegar leve a primeira vez. Então, esses dois exemplos, que o começo ele tem fim e o recomeço ele só se repete. Essa é a diferença que eu queria que vocês percebessem. A história se repete, o comportamento se repete, as emoções se repetem, a história dos seus pais, dos seus avós, elas se repetem e se repetem em você. E aí é que eu pergunto, o que começamos precisa ser terminado por nós. O que os outros começam precisam ser terminados por eles. Tudo que você começa, você termina. Você repete para terminar o que os outros começam. Vamos começar comigo agora. Agora eu queria que você, se puder, para tudo aí. E eu queria que você imaginasse agora você, ou melhor, se você pudesse voltar à sua infância. Mas não é voltar à tua infância, voltar a ser criança, não, gente. É voltar a ser do jeito que vocês são hoje, adultos, a um momento específico da sua infância. E isso dá para fazer. Então agora, vamos imaginar assim, você encontrando com a sua criança. Já pensou nisso? Então, vamos tentar?
Se você puder fechar seus olhos, você fecha seus olhos. Se você também não puder, não tem problema nenhum, porque a memória ela vai trazer uma imagem de você quando criança. Só pede para o seu inconsciente liberar lá uma imagem para você. Aí agora, a partir dessa imagem, primeiro tenta ver você, quando pequenininho, lá atrás. A gente não tá voltando, tá? A gente tá lembrando. Então, assim, o que você estava fazendo? Tenta ver lá o que você estava fazendo. Onde você estava, perceba ao redor, o movimento, como você estava e o mais importante, perceba como você estava se sentindo. Você deve estar aí vendo uma criança super feliz e você falar, caraca, não lembrava que eu era tão feliz assim. Ou então você pode olhar para você e falar, nossa, como eu era medroso, tristinho, mas esse era você. E tudo bem? Agora você é adulto, vai e se aproxima dessa criança que você visualizou. Sem medo, não precisa ter medo, porque é estranho, né? Mas não precisa ter medo. Vai até ela, sem vergonha também. Deixa ela te ver, permita que isso aconteça. Perceba qual é a reação dela diante de você quando ela te viu, quando você vai se aproximando. Não perca essa oportunidade, porque esse é o começo. A gente não voltou, não é recomeço, não é tudo de novo. Mas é o começo onde você pega na tua mão e aí agora você vai caminhar com você. Teve coisas na sua vida que começaram sem o seu consentimento, mas agora não é mais assim. Na tua vida, principalmente nos seus primeiros 5 anos, foram sem seu consentimento e as coisas foram acontecendo, mas agora não precisa ser mais desse jeito. Não dá para ficar recomeçando o tempo todo, não dá para ficar voltando ao zero o tempo todo. Porque não dá para nascer de novo, vocês me entendem? Foi uma vez só que aconteceu isso. Ali foi o começo e aí é dali que tem que dar continuidade. Com mais chances de possibilidades de darem certo. Só que esse certo não é ser perfeito, não é não ter erros. Até porque é com esses erros que você vai fazer possibilidades e que você vai gerar oportunidades. Então os erros fazem parte do seu crescimento. Agora eu queria então com você lá na primeira dica. Agora que você já se encontrou com a sua criança, já pegou nela, já entendeu que não vamos viver mais de recomeço, mas vamos começar do começo, com o início, meio e fim. Vamos para as dicas. Dicas importantes para você começar. Aquilo que você começar, você terminar. E não ficar parando no meio do caminho, tendo a sensação de que, tudo que eu começo eu não termino. Tudo que eu faço não dá certo. Às vezes você nem lembra que você começou e você já está começando outra coisa. Às vezes você começa 10 coisas ao mesmo tempo e não termina nenhuma. E aí dá uma sensação de frustração, dá a sensação de incapacidade. Então lá vai as dicas. Primeira, diante do novo é natural ter medo. É novo, então há incertezas, inseguranças, elas vão acontecer. Mas não podemos deixar que ela nos paralise. Essa não é a função do medo. Mas se deixarmos, ela paralisa. Então, entender melhor seus medos e quais são suas origens é fundamental para poder separar o medo racional do medo irracional, ou seja, do que vem do pensamento e do que vem do sentimento. O medo, todos sabem que serve para nos proteger dos riscos e perigos, certo? Então, tudo aquilo que vem dos nossos pensamentos vem talvez como perigo para nós, mas está vindo do meu pensamento, não está vindo da realidade. É algo que eu estou pensando e que não realmente está acontecendo ao meu redor. Então, nem todo pensamento que me gera um sentimento de perigo é um perigo. A gente cria situações na nossa cabeça. E esses pensamentos não são reais. Muitos deles não são reais. Então, eu te pergunto, do que devo me proteger? Isso é real. Essa pergunta é uma pergunta que você deve fazer diariamente. Do que devo me proteger? Para você poder entender aquilo que é tua criação e que tudo bem, não tem perigo, embora tenha sensação, e aquilo que realmente é algo perigoso e eu corro riscos e aí eu preciso fazer algo em relação àquilo. Segunda dica é o planejar. É de extrema importância a gente ter um plano, algo que nos certifique, que nos dê um norte, que a gente saiba da onde a gente está iniciando, tipo um registro da onde a gente está iniciando, por onde a gente vai passar e aonde a gente quer terminar, aonde a gente quer chegar. Então, esse plano, ele nos ajuda a ter até mais segurança e entender que
que tipo, não tá tudo meio que no ar. Não, as coisas estão tendo um sentido, tá tendo um movimento. E eu tô entendendo esse movimento que tá acontecendo. Terceira dica, comunicação e interação. Para você se sentir inspirado. Então, a troca de informação, a troca de experiências pode ajudar você a dar continuidade àquilo que você iniciou. Nada de ficar fazendo comparação, tipo, você compara os seus resultados com os dos outros. Cada um tem sua história, isso só vai te derrubar e te atrapalhar. É a ideia da comunicação e da interação, é você ter da onde tirar informações, experiências, para você ter um norte de onde você está indo e aonde você está chegando. Se você está mais próximo do seu objetivo ou se isso te leva para mais longe do seu objetivo. Quarta e última é aproveitar as oportunidades, pois tudo faz parte do seu repertório, tudo faz parte da sua história. Então, aquilo que não está saindo conforme o que você espera, isso pode até ser erros e não necessariamente você precisa voltar a estaca zero. Você pode modificar, você pode mudar as estratégias, você pode dar continuidade de uma forma diferente e não recomeçar voltando do zero, porque isso é cansativo. Então, aproveitar as oportunidades, ter foco, dedicação, faz parte do desenvolvimento pessoal, profissional. É doloroso, mas é na dor que a gente cresce também. Então isso faz parte do nosso amadurecimento. E usar o medo, o estresse ao nosso favor, tirando essa parte que nos paralisa, que é irreal, coisa da nossa cabeça, funciona como impulsionando a gente a caminhar, a chegar mais perto dos nossos objetivos. Essa é a ideia. Usando ele ao nosso favor, a gente consegue alcançar melhor os nossos objetivos. Gente, agora estamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio aqui do podcast Psicologia de Cada Dia. Me conta um pouquinho do que vocês acharam, coloca nos comentários como você vai começar, o que você vai começar, porque agora você sabe que precisa de ter administração dos seus medos, você sabe que precisa se planejar, se comunicar e interagir, aproveitar as oportunidades sem medo de errar. Agora você tem ferramentas para lidar com isso. Agora você pode dar continuidade à sua história. Aquilo que ficou parado pode dar continuidade. Então, gente, um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Não deixa de me seguir lá no Instagram, @CassiaFairs, e deixa lá os comentários. Os assuntos que vocês acham interessantes que a gente pode aí estar falando nos próximos episódios. Um grande beijo.